Então, se liga nesse malandro aqui. Como comecei uma marcenaria sem saber nada do assunto? O maluco começou sem saber nada e agora tem uma marcenaria, pô. Eu fiquei curioso. Falei, porra, maneiro. Lucão Mercava. Vamos lá. E aí, Lucão, conta pra gente tua história, meu parceiro. Vou botar se você não me importa. Se você não se importa, 1.5, beleza? Então vamos lá. Como é que tu começou essa marcenaria aí? O ano era 2020, assim como muitas pessoas, eu fiquei desempregado, estava totalmente quebrado. E foi aí que eu tive a ideia de montar um negócio para poder ter uma renda. Vem comigo que eu vou te contar. Tem uma marcenaria, mas tem uma cadeira de ferro. Assim, tu tem uma marcenaria. A cadeira que você tem no local de trabalho é uma cadeira de ferro. Eu acho que eu não deveria comprar uma cadeira na sua marcenaria. Um pouquinho dessa história, acho que você vai gostar. Vem comigo. Bom, como eu disse, estava desempregado, totalmente quebrado em 2020, assim como muitas pessoas Pegou uma cadeira de madeira, pelo menos ele se ligou nisso. que não tinham renda. Eu também não tinha renda naquele momento. Eu tinha acabado de casar, para piorar as coisas, né? Tinha acabado de casar, precisava pagar aluguel, Para piorar as coisas, meu irmão, tua esposa tá vendo isso? Calma aí, meu compadre, escolhe bem as palavras. precisava pagar as contas e eu precisava de uma renda. Bom, no meio disso, eu procurando emprego, mas ninguém tinha emprego naquele momento, né, para oferecer. Na verdade, muitas pessoas estavam perdendo emprego. E daí aconteceu algo muito interessante. A minha sogra, ela tem um salão de beleza aqui no bairro, né? Então ela atende muitas pessoas e no meio da pandemia ela também teve que fechar, ficar de portas fechadas. E ela atendia uma cliente ali ou outra, assim, só que eram mais chegadas, né? Mas sempre com aquele cuidado. Mas não podia estar de porta aberta. Então ela aproveitou esse Basicamente, todo quem não fez isso no Brasil, porra, não tem como. O Covid, o lockdown no Brasil foi uma farsa, pô. tempo para poder fazer uma reforma no salão, tipo pintar, arrumar algumas coisas que estavam estragadas, e ela me chamou para ajudar ela. Então eu fui ajudar ela. Cheguei lá para ajudar a pintar, fazer algumas coisas, e ela aproveitou para trocar o espelho do salão dela. Então ela queria um espelho que fosse com LED. Então eu falei, pô, sogra, então compra no Mercado Livre de repente, né? Que agora dá para comprar, porque não dava para ir muito em loja grande, assim, não tinha, né? Então ela pesquisou no Mercado Livre, comprou um espelho com LED. Só que o que aconteceu? Quando o espelho chegou, o espelho era menor do que ela imaginava. Na verdade, tinha lá no anúncio certinho o tamanho do espelho, mas ela acabou que não mediu, não prestou atenção. E Quem nunca comprou algo em miniatura na Shein é porque nunca experimentou uma compra online, o rally da compra online. Nunca se entregou por uma compra online por impulso. quando chegou, o espelho era menor do que ela imaginava. Então, ela falou para mim, poxa, agora eu tenho que trocar, não sei como trocar, enfim, é complicado. E daí ela colocou lá na frente do salão para ficar, tipo, decorativo e continuou com o mesmo espelho. Daí eu falei para ela, poxa, sogra, vamos ver na vidraçaria. Vamos lá na vidraçaria e pedir para eles cortarem um maior. De repente a gente consegue comprar uma fita de LED e montar, né, um espelho aí para você. Daí eu fui lá na vidraçaria, fiz o orçamento do vidro, do espelho, né, fiz o orçamento ali, viu Pô, sem essas piadinhas associando madeira a um objeto fálico, por favor. quanto era o valor da fita de LED e tudo mais, para poder ligar para minha sogra ali. E, enfim, cheguei lá para minha sogra, se eu não me engano, o orçamento, o espelho que ela comprou no Mercado Livre era tipo 60 centímetros. Eu fiz um orçamento de um espelho de 1 metro, redondo assim, bem grandão, 1 metro, bem top assim. E daí, eu não lembro, mas eu acho que o espelho redondo tinha dado alguma coisa tipo R$ 80. E mais a fita de LED dava uns R$ 30. Eu lembro que tudo deu cento e pouquinho, assim, eu não lembro exatamente o preço certo, mas era tipo cento e pouco. E daí eu falei pra minha sogra falou, nossa, eu paguei aquele no Mercado Livre R$ 250. E esse aqui é muito maior, quase o dobro do tamanho, e custou pouco mais de R$ 100. Nossa, como vale a pena, né? Mandar fazer. E daí naquela hora veio um estralo na minha mente. Poxa, realmente isso deve ser lucrativo. E veio um estalo na minha mente naquela hora. Porra, meu irmão, o Lucas Paquetá vai voltar pro Flamengo, hein? Acho que foi isso que ele pensou. Né? Fazer um espelho com LED e vender no Mercado Livre. Então foi a ideia que eu comecei a ter ali, né, a fazer. Então, o que, que eu fiz? Eu não tinha dinheiro naquela hora, eu peguei dois halteres, sabe? Tipo esse aqui, ó. Dois pesos assim de academia que eu tinha ganhado de alguém, nunca usei na vida, coloquei no LX para vender, consegui vender por R$ 200. Fui na vidraçaria, encomendei dois espelhos de 60 centímetros, comprei o LED lá numa loja de eletrônicos e fiz lá em casa. Soldei, pedi ajuda do meu pai me ajudou. Como eu já tinha feito da minha sogra ali, meu pai tinha me ajudado, o resultado ficou bom, então aproveitei e fiz e anunciei. Deixei lá no Mercado Livre para ver o que dava. E para minha surpresa, não é que vendeu? Loucura. Então vendeu. Transição pica, tá? Além de marceneiro, eu acho que ele tá tentando a carreira de cineasta também.
primeiro espelho, mas, tipo, demorou algo em torno daí de uns 3 meses, assim, foi bastante tempo. Eu lembro que eu fiz o espelho, coloquei debaixo da minha cama, porque a gente morava num apartamento ali bem pequenininho, coloquei ele debaixo da cama e deixei lá, né? Deixei lá o espelho e eu lembro que demorou uns 3 meses e vendeu o primeiro. Depois que vendeu o primeiro, a pessoa gostou, comentou lá que gostou e logo em seguida, uma semana depois, vendeu o segundo. Daí eu peguei esse dinheiro, fui lá na vidraçaria, comprei mais 4 espelhos, montei e coloquei para vender. E assim foi vendendo. Eu lembro que depois que vendeu esses 2 ali, primeiros, assim, depois mais ou menos toda semana vendia um. E eu sempre estava ganhando ali em cima de cada espelho uns R$ 100, assim. Então, para mim, naquela hora, meu Deus, era muito dinheiro. Então, depois de um mês ali, que eu vendi os 4, depois vendi 6, assim foi. Eu lembro que no final do ano, eu tinha começado a fazer espelho no começo do ano, né, em janeiro, mas lá para setembro, outubro, assim, eu já estava vendendo uns 20 espelhos, assim, por mês, né? Então, para mim, já era muito dinheiro, né? Eu tive que fazer um CNPJ, porque daí o Mercado Livre pede, né, para fazer um CNPJ, emitir nota e tudo mais, né? Então, fui meio que aprendendo na marra. Aprendeu na marra como funciona a única coisa que funciona na democracia, que é a cobrança de impostos. Essas coisas aí, né? E comecei a vender. E show de bola. E daí, depois que no ano seguinte, 2021, que eu comecei a vender um tanto bom assim de espelho, daí eu aluguei minha primeira salinha. Daí eu pensei, poxa, eu vou me jogar nisso, vou arriscar, né? Peguei um dinheiro ali de reservinha que eu tinha reservado com a venda dos espelhos e aluguei uma salinha pagando R$ 700 por mês. E a salinha é essa aí, eu vou colocar aí na tela para você ver. E eu tava feliz na época, né? Para mim. Porra, meu irmão, a cara do sogro. Com certeza deve ter sido, não sei se é o sogro ou o pai dele, né? Que botou essa parede abaixo. Meu irmão deve ter a ideia que tá arrumando, isso aqui não vai dar certo. Pagou a porra do calção de 3 meses. O que esse maluco não ouviu de que ele é doido, não tá no gibi. Eu também acho que ele foi inocente. Era pra ele sonegar ao máximo, foi. Só começa, mano, ninguém paga imposto no Brasil. Todo mundo sonega imposto pra sempre. Quando você atinge um patamar onde que você consegue com a sua empresa pagar imposto, mas ter o dinheiro de volta, aí você começa a declarar. Porque aí você declara para descontar, e aí você desconta e recebe, entendeu? Então ninguém paga imposto no Brasil. Só quem paga imposto no Brasil é pobre. Era como se eu estivesse fazendo algo diferente, algo novo. Eu nunca fui empreendedor, nunca tinha sido até então. Sempre trabalhei CLT, né? Mas eu tava achando genial, né? E tudo isso começou porque eu tava ajudando a minha sogra, né? Isso aí é muito interessante, me dá uma lição, né? Que às vezes as melhores ideias vêm quando a gente tá ajudando as pessoas, sabe? Muito interessante isso. Pô, bicho, 6 minutos tu demorou pra vir com papo de coach. Segue teu baile na moral, segue na tua história, na tua realidade. Ninguém vai comprar teu curso ainda não. Que se eu não tivesse ajudando minha sogra, não fosse, né, tivesse com preguiça, enfim, eu não teria essa ideia e não conseguiria ter aquela renda naquele momento que para mim, para minha família foi muito importante. Então, se tem uma dica que eu posso te dar, olha, sempre ajuda as pessoas, sempre vai, mesmo que você não saiba, tente, vai ajudando as pessoas que no meio da ajuda, quando a gente está trabalhando, as ideias vêm, sabe? E às vezes pode ser algo que pode mudar a sua vida. Bom, Ou, como em 95, 97% das vezes, pode ser algo que vai ter te dado trabalho à toa. Desculpa, mas eu preciso avisar vocês da verdade. então, aluguei minha primeira salinha, entrei no Mercado Livre, comecei a vender ali dentro e tudo mais. E daí eu tive uma ideia. Poxa, eu queria fazer, como naquela época estava cheio das coisas de home office, né? Então veio na minha cabeça, eu pesquisei coisas que estavam vendendo ali na plataforma e veio, eu tinha descoberto ali que estava vendendo bastante suporte de monitor. Tipo esse daqui, ó. Vou colocar aí na tela para vocês. Então, Suportinho de monitor de bambu. eu pensei, poxa, eu preciso começar a fazer, e na minha cabeça eu sempre quis trabalhar com madeira, então eu tive a ideia de comprar minha primeira serra. Minha primeira serra foi aquela serra da Skill, sabe? Aquela bancadinha pequena, né? E quando eu comprei essa serra, Aquela Serra da Skill, porra. Se teu canal é só pra marceneiro, desculpa. Eu achei que curiosos podiam assistir também. Tu não explicou. aí, nossa, fiquei feliz da vida, comprei ela, né, paguei lá, consegui comprar, e foi minha primeira ferramenta, assim, grande, né, antes eu tinha comprado soldador, comprado cola, né, coisas assim para poder montar o espelho, mas aí depois eu precisava de ferramentas maiores aí para poder trabalhar com madeira, então eu lembro que eu juntei uma graninha, comprei essa serra da Skill, e daí o meu pai me ajudou e comprou para mim, né, comprou junto comigo ali mais 2 ferramentas, uma lixa grande, uma lixadeira, que eu vou deixar aí na tela para vocês verem, e comprou uma tupia não, uma desempenadeira, uma galopa, né, algumas pessoas conhecem como galopa, outros como Desempenadeira desempenadeira. pra Então a gente comprou e a gente estava determinado a começar a trabalhar com madeira, né? E esse aí, ó, foi o nosso primeiro produto que a gente conseguiu fazer, nosso suporte para monitor, vou colocar aí para vocês. E começamos a vender isso daí. E começou a dar certo, o negócio estava feliz, o negócio estava indo para frente, a gente não estava ganhando um caminhão de dinheiro, mas estava dando para pagar as contas e trabalhando num local que é nosso, né? É sempre bom fazer isso. Então a gente começou a ficar muito feliz. Meu pai estava me ajudando ali nesse momento e, na verdade, meu pai me ajuda até hoje, né? E daí começamos a deslanchar no Mercado Livre. Só que daí o negócio começou a não ficar tão bom assim no Mercado Livre e eu tive que tomar uma decisão. Chegaram os gigantes chineses e botaram ele para escanteio. Porque se ele estava vendendo por R$ 200 um espelho
de 60 centímetros, o chinês chegou vendendo por R$10, pô. Então, e eu vou te contar um pouquinho sobre essa decisão, vem comigo. Então o ano era 2021, 2020 tinha entrado no Mercado Livre, 2021 já estava vendendo um tanto legal, assim, não era muita coisa, mas era um tanto legal, já estava dando para tirar uma graninha bacana. Só que nesse ano o Mercado Livre começou a receber muitos vendedores, muitas pessoas. E eu que estava entrando ali naquela maré boa, né, do crescimento ali, entrou outras empresas grandes vendendo espelho, vendendo outros produtos e jogando o preço lá embaixo. Em contrapartida, a plataforma estava exigindo muita coisa, né, no que diz respeito a horário de entrega, né, às vezes eles mudavam, estava tendo muita mudança de horário para poder postar os produtos, né? E às vezes se eu atrasava 1 minuto, 2 minutos, daí já tinha uma penalização dentro da plataforma, meus anúncios perdiam relevância. E, poxa, eu comecei a batalhar ali para poder sobreviver ali no meio dessa plataforma, né? A plataforma é muito boa, mas ao mesmo tempo, se você não souber nadar ali dentro, o negócio, o marketing meio que te engole, né? As grandes empresas, os grandes vendedores, eles vêm baixando o preço, às vezes o produto não tem a mesma qualidade que o seu, mas enfim, as pessoas só vêm pela foto, né? Então comecei a penar ali, né? E daí veio a minha ideia, poxa, eu quero poder fazer outras coisas. Porra, nosso guerreirinho, em 1 ano de empresa, ele descobriu que tinha que se pagar imposto e ter CNPJ, e ele descobriu que em todo negócio pequeno você vai concorrer com os grandes. Né, para poder vender. E daí eu tive a ideia de vender móveis, né, fazer móveis menores, assim, pequenos, e vender pelo LX para o pessoal daqui, né, da minha cidade. Então foi aí que eu tive a ideia de fazer esse. Eu demorei para entender porque tu escreveu errado, Jota. Só índio que cai no golpe do espelho, né? O que ele não tinha de frete para Manaus era mais de 5 espelhos por dia. Esse armário aí que eu vou colocar para vocês. E fiz esse armário, coloquei no LX, né, vi alguns vídeos ali de tutorial, né, para cortar, fazer e tudo mais, né, com MDF. Então, fizemos esse armário, colocamos no LX, vendeu um, depois coloquei outro armário, vendeu outro. Daí teve uma pessoa que perguntou se eu faria de um outro tamanho, daí fiz de outro tamanho. Daí passou um tempo, outra pessoa perguntou se eu podia fazer um móvel diferente, daí eu aceitei o desafio e fui aprendendo na marra, né? E daí... Isso só mostra que a marcenaria não é também é super valorizada, porque o maluco sem saber nada virou marceneiro. Quando eu vi... Sem um curso. Provavelmente ele via no YouTube, né? Começou, uma pessoa passava para outra, falava para, né, passava o meu contato, e daí quando eu me vi, eu já estava fazendo ali alguns móveis, né, pequenos, sempre coisa pequena, assim, né, armários aéreos, principalmente pequenos, alguns balcõezinhos, né, menores, assim, só coisa menor, né, e comecei a fazer, e levando junto ali o Mercado Livre, mas ainda assim, depois aí naquele ano, meio que não compensou mais eu ficar no Mercado Livre, eu estava começando a gostar mais de fazer móveis, assim, né, menores, e já estava construindo uma clientela, e que, sabe, uma das coisas, assim, que eu aprendi, sabe, nesse momento, eu lembro que nesse momento, algumas pessoas me passaram serviços maiores, até, assim, para fazer, né, achando que eu era experiente e tal, né? Que eu nem me considero até hoje, não me considero aquele marceneiro, né? Eu tô aprendendo ainda. Mas eu lembro que na época teve uma cliente que ela me procurou e falou assim: eu queria fazer um móvel assim, uma cozinha grande, né? E daí eu queria fazer uma cozinha. Irmão, que ele não deve ter tomado de prejuízo nessa cozinha fazendo bagulho errado. Vamos ver se ele vai contar a verdade. falei para ela: olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não sei, né? Eu ainda não sei, né? Eu faço só móveis. Tudo hoje você aprende no YouTube. Tudo hoje você aprende no YouTube. Não tem nada que você não consiga aprender no YouTube. É porque as pessoas não confiariam suas vidas ao médico que aprendeu pelo YouTube. Mas você é capaz de fazer com a quantidade de videoaulas certa, você faz um transplante de coração. Você pega um coração de um porco, implanta numa pessoa. Isso com o YouTube você consegue aprender isso. Pequenos, assim, e tal. E eu lembro que essa mulher, ela ficou muito muito tocada, assim, com a minha sinceridade, né? Ela falou assim: nossa, que bom, né, que você foi sincero comigo. Porque teve uma vez que eu contratei um marceneiro, ele falou que ia fazer o serviço, e quando me entregou o serviço horrível. Entregou um serviço todo desalinhado, todo com acabamento horrível, e eu preferia que ele fosse honesto, assim como você. E daí ela gostou de mim, né? E daí ela sabia que eu fazia móveis menores, os menores, daí ela me encomendou um, daí o móvel que eu fiz para ela, ela gostou bastante, era pequeno, mas poxa, ela gostou, falou: nossa, é muito bonito, muito bem acabado e tudo mais. E ela começou a me indicar para várias pessoas, sabe? Então aí tá outra lição, sabe? Que vale a pena a gente ser honesto. E eu sei que às vezes existem desafios que é bom a gente... Eu acho que ele tá tendo menos encomenda e tá querendo focar agora no, entendeu? Em vender umas aulas aí, em virar coach. pegar, né? Às vezes teve momentos onde Porque a mosquinha do coach, quando ela ataca muitos microempreendedores, entendeu? Porque o microempreendedor, ele quando ele faz um negocinho dar certo, que é um negocinho que para pagar as contas dele, tá ligado? Ele não montou uma IKEA da vida, entendeu? Só que ele não entendeu isso ainda. Que ele tem a marcenaria dele e parabéns para ele, mano. Parabéns para você que você conseguiu isso. Tudo certo. Só que isso não te transformou no Paulo Lema, não, filho. Calma, calma.
É igual quem abre hamburgueria, por exemplo, no Brasil, tem uns outros aí que abrem hamburgueria. A hamburgueria dá certo ali pro cara pagar a conta dele, se sustentar, ganhar um salário maior do que ele ganhava ali no mercado. O cara de repente já acha que ele é um gênio, pô. Que ele agora ele fez uma hamburgueria conseguir dar certo, agora ele é capaz de fazer o novo império do. Ali é o novo McDonald's, pô. E que não foi os irmãos McDonald's que fizeram isso, foi o outro cara lá. Que pessoas me encomendaram coisas que eu ainda não tinha feito, mas eu já estava ali na minha cabeça pensando, poxa, eu acho que eu já tenho capacidade para fazer isso. Mas quando a gente sabe que não. Ele é o coach, ó, o cara só tá dando dicas legais, não tá sendo coach, ele tá sendo coach ao contrário. É igual aquele cara que virou coach vendendo água. O cara fez um vídeo lá na época do Instagram, sei lá, que fez. Que ele, tu tá com não sei o que, aí você compra água, vai no sinal, não sei o que, pá, pá, pá. Aí ele virou coach de vender água e de repente ele virou coach e começou a dar palestra e parou de vender água. Com o anti-coach também é coach. Tem, ou se você não sabe se vai conseguir entregar um bom acabamento ou um bom resultado para o seu cliente, poxa, não faça, né? É melhor você ser honesto e falar para a pessoa, olha, esse acabamento eu não sei, né? Já recebi ali pessoas pedindo para fazer alguma coisa, serviços curvos, né? Que eu ainda não tinha essa capacidade, né? Coisas diferentes. E eu era honesto, né? Falava, poxa, não sei ainda, né? Eu ainda não faço ainda esse tipo de trabalho e tal, né? E eu acredito que essa honestidade... Esse gorrinho incomoda vocês? Esse estilo de gorrinho, assim? Tá ligado? Que, entendeu? Que não alonga o crânio, sabe qual é a caixa craniana? Ele, tipo, na verdade, ele achata, dá uma impressão, entendeu? É o gorrinho do ladrão do. Esqueceram de mim, pô. É aquele gorrinho ali. Pra mim, todo mundo que eu vejo com esse gorrinho, eu lembro dele, desse filme. me ajudou a captar muitos clientes, né? E essa cliente principalmente me indicou para várias pessoas, fiz vários móveis para várias pessoas assim. E daí, eu lembro que no final de 2000 estava em 2021, em 2022, daí eu consegui já alugar esse galpão que eu tô hoje. E daí já foi outra vitória, já viemos para um outro patamar. E daí, igual quando eu entrei aqui, eu já comprei aquela serra ali, que é uma serra pequenininha, que é a minha de estimação, que eu ainda tenho ela e vou continuar tendo ela, porque eu gosto muito dela. Vou mostrar ela para vocês. É essa Maxiva aqui, ó. Ela é uma máquina Maxiva, mas ela é bem pequenininha, sabe? Na época eu tinha aquela da Skill menorzinha, né? E quando eu comprei essa, foi um sonho. E Bah. daí, quando eu mudei pra cá, eu comprei essa daqui. Ela tem um carrinho pequenininho, não tem o quê? Uns 80 centímetros por 50. E daí eu fiz esse prolongador aqui pra poder apoiar coisas maiores, né? E tá comigo até hoje, né? Depois de um tempo eu comprei aquela maior lá. Mas isso daí é assunto para outro vídeo, eu vou mostrar que aquela lá é a... Porra, meu irmão, o cara tá com maquinário pica, tá? A gente tá gastando o cara, mas, meu irmão, o maluco saiu de um espelho pra sogra pra isso aí. É aula. Mas ainda não dá pra vender curso. joia da coroa aqui da marcenaria, gosto muito dela. Para mim é uma conquista e fiquei muito feliz quando É pude tipo o Daverson. Ele tem gol em final de Libertadores, título do Palmeiras. Mas isso faz dele um Arrascaeta? Não faz. comprar aquela esquadrejadeira ali. Então, e assim começou. E desde então vim fazendo móveis e chegamos aqui nesse ano. Pô, bicho, não sei vocês, mas o bagulho tá me incomodando essa bagunça no bagulho dele. Olha lá, mano. Tipo assim, tudo bem, mano. Beleza. Mas eu vi, a primeira coisa que eu reparei, eu falei, pô, às vezes ele comprou o bagulho assim, todo, né? Descascado as paredes. Mas não, quando voltou o vídeo lá, mostrou uma pessoa limpando lá. Não sei se era familiar dele, quem era. Tava tudo pintadinho certinho. Ó, porra, o bagulho tá todo sujo, meu irmão. Desculpa. Olha isso. Olha lá, os bagulho empoeirado. Ah, mas é assim. Não é assim, que eu já tinha uma marcenaria do outro lado da rua da casa que eu morei já. E os caras não eram assim. Graças a Deus, estou tendo algumas encomendas, mas nesse momento eu estou com uma ideia na minha cabeça de ter uma loja de móveis, porque eu gosto de fazer encomendas, mas eu gosto muito de criar. Isso aí é o momento que ele vai voar perto demais do sol. E vai desejar ter continuado focando no que estava dando certo. Sabe? Então, muitas vezes eu faço encomendas, mas quando eu estou com um tempo disponível, né, não tenho alguma encomenda engatilhada, eu invento algum móvel, faço algo diferente, anuncio no LX, também montei um Instagram, anuncio no Instagram, e esses móveis diferentes, essa criação é o que eu mais gosto, sabe? Então essa minha ideia agora é começar a fazer móveis para poder vender avulso, sabe? Móveis não por encomenda, mas de criação própria. Então, se você chegou até aqui, quer ver essa trajetória minha, poxa, já segue, né? Segue o canal aí. Vou querer ver, meu amigão. Tô torcendo por você, apesar de toda a zoação que a gente fez aqui. Não são ataques pessoais. Torço por você. Tomara que seus móveis vendam bastante. E tomara